Fala galera, beleza? O tema de hoje, relações métricas do triângulo retângulo. Vem comigo! Iremos falar então das relações métricas do triângulo retângulo. Observa aqui que eu tenho um triângulo então retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Bom, de frente para esse triângulo retângulo, esse lado aqui tem o nome de hipotenusa. Numa aula passada eu falei com vocês um pouco sobre esse assunto. Tá? Vou deixar na descrição o link da aula onde comentei um pouco sobre quem era a hipotenusa e os outros dois lados chamados de catetos. Tá bom? Esse lado é um cateto e esse outro lado é o outro cateto. Bom, a partir desse triângulo então retângulo, né, a gente observa que se esses lados, então, são os catetos e esse daqui é a hipotenusa, a gente tem, então, uma relação conhecida como Teorema de Pitágoras. Numa aula passada, eu comentei e expliquei um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Vou deixar na descrição desse vídeo, né, essa aula passada. Aqui, ó, de frente para esse ângulo, nós temos a hipotenusa. Ao lado, a gente tem os catetos. Tá? Então, de frente para o ângulo de 90 graus, você vai encontrar sempre a hipotenusa e ao lado, cateto. Bom, o teorema diz, então, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Bom, mas isso a gente já discutiu. Vamos seguir em frente. Vamos falar agora das relações métricas que existem nesse triângulo. Essa daqui é uma dessas relações. A gente já conhece. Falta conhecer mais algumas. Vamos lá. Bom, observe então que esse triângulo, se eu traçar nele uma altura, tá? Eu acabo encontrando, né, dois segmentos da hipotenusa. Esses pedacinhos aqui, ó, que a gente vai dar um nome para esses pedacinhos, tá bom? Mas eu gostaria que vocês observassem que, num triângulo retângulo, se eu traçasse aqui a altura, né, eu consigo subdividir essa figura, que era um triângulo grandão, em dois triângulos. Ou seja, eu tenho agora esse triângulo pequeno, que eu vou dar esse nome, toda hora eu vou ficar usando esse termo, esse triângulo médio e esse triângulo aqui, que é um triângulo grandão. Né? Então, vamos assim, ó, pequeno, médio e triângulo grande. Continuando. Observa que quando eu traço essa altura, eu encontro dois pedacinhos, que a gente vai dar o nome de M e N, chamados de projeções. Imagine que isso aqui fosse uma sombra, entendeu? Pensa numa sombra. Qual que é a sombra de C? M. Qual que é a sombra de B? N. Imagine que eu tenha uma luz aqui projetando e faça com que esse B aqui projete uma sombra. Então, a sombra de B é N, a sombra de C é N, que a gente vai dar um nome aqui em matemática, vai chamar isso de projeções. Então, primeiro nós estamos conhecendo um pouco desses elementos, tá bom? Observa que se eu pegar um triângulo, então, grandão, e subdividir ele em triângulos, olha lá, em dois triângulos, eu peguei o triângulo grandão e subdividi ele em dois triângulos, tá vendo? Um triângulo pequenininho, até separei ele aqui. A gente tem aqui o triângulo grandão, aqui no meio, e aqui ao lado esse triângulo médio. Então, observa que a gente tem três triângulos. E a gente vai começar a perceber, e a gente vai comentar um pouco sobre isso, que esses triângulos, todos eles são semelhantes. Todas essas três figuras aqui, elas têm uma semelhança. Então, os lados dessas figuras acabam sendo proporcionais, porque se duas figuras são semelhantes, logo seus lados são proporcionais. A gente vai discutir um pouco sobre isso. E daí, é desse cálculo, né, dessa análise, né, dessa semelhança que existe entre essas figuras, é que vai surgir o que a gente chama de semelhança, então, entre esses triângulos, que a gente chama de proporção entre os lados. Observa, se eu pegar o triângulo pequeno, o médio e o grandão, todos eles são semelhantes. Por que a gente pode caracterizar esses triângulos como triângulos semelhantes? Porque ambos possuem ângulos de 90 graus,
E se a gente observar, eles têm ângulos em comuns. Por exemplo, se a gente observar aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, tá vendo? O triângulo pequeno e o triângulo médio, tá vendo? E o triângulo grandão, observando essas figuras, se a gente comparar, por exemplo, olha, se você pegar o triângulo pequeno e comparar com o triângulo grandão, observa que esse ângulo aqui, ó, ele acaba que é igualzinho a esse ângulo aqui, olha lá no desenho. E todos eles possuem um ângulo de 90 graus. Então, existe aquele caso de semelhança ângulo-ângulo que garante a semelhança, então, entre essas figuras. Logo, seus lados são proporcionais. Se você observar esse triângulo médio em relação ao grandão, a gente consegue perceber que esse ângulo aqui também, ó, ele é o mesmo ângulo daqui, ó. Então, logo, os dois possuem ângulos de 90 graus e têm ângulos em comum. Então, a gente sabe que esse, pelo um caso de semelhança chamado ângulo-ângulo, garante a semelhança desses triângulos. Logo, se os dois são semelhantes, né? Se o pequeno é semelhante ao grande, o grande é semelhante ao médio, logo, então, o pequeno é semelhante ao médio. Então, se essas figuras são semelhantes, né? A gente observa isso daqui, então, a gente percebe, então, que os lados são todos proporcionais. E a partir dessa proporção é que a gente vai tirar, então, essas relações conhecidas como relações métricas. Observa, né? Olhando para essa figura, se eu pegar o triângulo pequenininho e comparar ele com o triângulo grandão, observa, né? Já que a gente sabe que essas figuras elas são semelhantes, então os lados têm que ser proporcionais. De frente para esse ângulo de 90 graus aqui, não vale A? De frente para esse ângulo de 90 graus aqui vale C, ó. Então, eu posso montar a proporção A sobre C. Vamos mais, ó. Tá vendo o B aqui, ó? De frente para esse ângulo, ó, eu tenho o lado que vale B, tá vendo? Com um tracinho. Aqui também é a mesma coisa, ó. Né? De frente para esse ângulo vale H. Então, eu posso montar a proporção. Se eu multiplicar os meios pelos extremos, que a gente fala multiplicar cruzado, a gente obtém, então, essa que é uma das relações métricas conhecidas no triângulo retângulo. Observa, vou demonstrar mais para vocês. Ó. Se eu pegar o triângulo, então, tá vendo aqui? Ó, deixei ele aqui para vocês. Ó, esse triângulo pequenininho e comparar ele agora com esse outro triângulo, já que eles são semelhantes, e montar a proporção entre seus lados, a gente vai ter, então, H, tá vendo? De frente para esse lado, H, né, sobre N, tá vendo? É igual a M, tá vendo? Sobre H. Multiplicando aqui cruzados, meios pelos extremos, a gente obtém essa outra relação, que ficou também conhecido como uma das relações métricas do triângulo retângulo. Bom, e para não ficar tão cansativo, a gente já vai um pouco mais direto. Se eu pegar essa figurinha pequenininha e comparar com a figura grande, com o triângulo grandão, a gente pode montar outra proporção e verificar essa relação, de que esse cateto ao quadrado ele vai ser sempre igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Observa, se eu montar essa proporção, eu tenho aqui de frente para o ângulo de 90 graus A, de frente para o ângulo de 90 graus C. Então, o que eu fiz naqueles exemplos passados, estou fazendo aqui também. E acabo encontrando outra relação. Observa, se eu pegar agora o triângulo grandão e relacionar ele com o triângulo médio, a gente também consegue, multiplicando aqui cruzados, meios pelos extremos, montar mais uma relação, que ficou também conhecida como uma das relações métricas do triângulo retângulo. Repara, A de frente para o ângulo de 90 graus, dividido por B, já que as figuras são semelhantes, então há uma proporção entre os lados. B, tá vendo? Olha aqui, ó, B, um tracinho, tá vendo? O ângulo com um tracinho, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ângulo com um tracinho, N, ó. Então, B sobre N, multiplica cruzado. Eu vou ter que B ao quadrado é igual a N vezes A. Ou seja, isso que a gente acabou de demonstrar, essas relações, retrata para a gente o que a gente chama de relações métricas do triângulo retângulo. A primeira relação, ou essa ordem, a gente pode até trocar, não tem problema. Eu coloquei nessa ordem, mas a gente pode mudar isso daqui, mas dizer que uma das relações é
esse lado ao quadrado, que a gente chama de cateto ao quadrado, ele vai ser igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Lembra que a projeção é a sombra de B? Depois, C ao quadrado é igual à sua projeção, ou seja, a sua sombra, vezes A. Tá vendo? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras, que a gente já conhece. A vezes H, tá vendo? Hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos, B vezes C. Essa também é uma outra relação. E H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, a altura é igual ao produto das projeções, M vezes N. Aí a gente consegue observar essas 5 relações. Além dessas, alguns livros didáticos, tá, retratam essa daqui também como uma relação, tá? Eu não acrescentei aqui não, porque ela é muito óbvia. Se a gente pensar, o segmento BC, ele é o tamanho N mais M, né? Então, alguns livros didáticos tratam ela como sendo também uma das relações métricas do triângulo retângulo. O tamanho A sendo a compreensão do tamanho M mais N. Esses dois tamanhos aqui, ó, se eu somar, tá bom? Aqui eu coloquei, né, o ângulo A, que é o ângulo reto, B e C, que são os ângulos agudos, o ângulo A, o A aqui, né, como sendo a hipotenusa, só para vocês lembrarem que B e C são os catetos, né? H seria ali a altura relativa a essa hipotenusa e MN as projeções, como a gente já falou anteriormente. Bom, trouxe aqui um exemplo para a gente poder discutir, né? Determinar aqui o valor de x. Então, imagine que agora eu tenho um problema como esse, eu quero definir quanto que vale essa projeção aqui, ó. Agora a gente vai lembrar um pouco das propriedades. O que a gente viu? Que esse cateto ao quadrado, não é isso? Se eu pegar esse cateto e levar ele ao quadrado, ele vai ser igual à sua projeção vezes a hipotenusa, ou seja, 4 vezes o x. E 2 ao quadrado equivale a 4. 4 vezes x é 4x. Se eu passar esse 4 para lá dividindo, eu tenho x igual a 1. Aí eu observo que esse tamanho, então, vale 1. Logo, se esse tamanho vale 1, esse tamanho aqui vale 5, e assim vai. Né? Mas como a proposta do exercício foi determinar somente esse fator, a gente pode determinar usando uma das relações métricas, que é aquela relação que envolve, né, esse cateto aqui. Vamos para mais um exemplo? Olha, observa esse exemplo agora. Agora eu quero determinar o A, o B, o C e o H. Eu quero achar todas essas letras. Vamos lá? O que a gente faz? Olha, para determinar o A, eu acho que está bem fácil, não está? O tamanho A, ele vale 36 mais 64. E 36 mais 64, pessoal, isso vale 100, né? Então, a gente já entende que esse tamanho todo vai valer 100. Aqui eu não coloquei unidade de medida, não, então só coloquei os tamanhos. Então, 100. Imagina, então, que fosse centímetros. Esse tamanho seria 100 centímetros, né? Bom, se eu quisesse agora encontrar quem era a altura, então, o que eu poderia fazer para encontrar essa altura? Né? Uma das relações que a gente viu foi dizer que a altura ao quadrado é o produto das projeções. Então, você vai lá e multiplica elas. Ó. Esse aqui ele equivale a 64, né? Então, 36 vezes 64. H, então, vai ser a raiz quadrada de 36 vezes 64. E 36 vezes 64, isso aqui a gente pode simplificar. Ó. Existe uma maneira tão fácil de fazer isso aqui, pessoal. Ao invés de vocês multiplicarem, faz isso aqui, ó. H é a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 64. Por que a gente pode fazer isso? Porque se dentro de uma raiz há uma multiplicação, a gente pode separar isso em um produto de raízes com o mesmo índice. Então, existe uma propriedade lá em radiciação que permite que a gente faça isso. É mais rápido. H, então, seria igual a 6 vezes 8. Ou seja, H equivale a 48. Tá vendo? A gente já poderia ter feito isso direto, se já soubesse dessa propriedade. Vamos agora aqui, ó. Vamos achar o tamanho de B. Vamos fazer aqui, ó. B ao quadrado. Então, esse cateto ao quadrado equivale à sua projeção vezes a hipotenusa. A hipotenusa não é 100? Olha lá. Ó. Então, B é igual a raiz quadrada de 64 vezes 100.
Só que a gente já sabe que se aqui dentro tem uma multiplicação, a gente pode extrair a raiz de cada um dos termos, não é isso? Então a gente pode falar que b equivale a 8 vezes raiz quadrada de 100, 10. 80. Ó. Olha como é que ficou bem mais rápido agora. E para finalizar, vamos achar então o tamanho C. Esse cateto ao quadrado, ele vai ser igual à sua projeção, lembra, da sombra? É igual a 36 vezes a hipotenusa, que é 100. Então, C vai ser igual a raiz quadrada de 36 vezes 100. Alguns alunos vão fazer até esse cálculo agora já direto. Ó. Não vai nem escrever isso aqui mais, porque já sabe que vai extrair a raiz do lado de cá. Então, raiz quadrada de 36 equivale a 6, e a raiz quadrada de 100 vale 10. Portanto, aquele tamanho C equivale a 60. Com isso, pessoal, determinamos todos os valores de A, de B, de C e de H, usando o que a gente chama de relações métricas do triângulo retângulo. Aqui, ó, eu tenho um resumo que retrata todas essas propriedades. Tudo bem? Gostaram? Pessoal, se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative lá o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Tudo jóia? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!